Que Deus nos conceda olhos de fé, consolo e gratidão neste momento, através do meditar da sua palavra. Amém. Como você explicaria a um cego a magnitude de um pôr do sol exuberante? Como você explicaria para um cego a grandiosidade e a beleza de uma praia paradisíaca? Como pintaria o céu que se prepara para um temporal ou um ciclone para um cego? É possível, mas imperfeito. Situações tão simples e claras para nós que podemos ver, mas tão complexas para aqueles que não têm noção ou nunca tiveram uma experiência. No livro de Apocalipse, que significa revelação, como há pouco dito, João pinta um quadro fantástico e sobrenatural. João teve o privilégio de dar uma espiadinha no céu e ver aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João vislumbrou algo espetacular e agora procura explicar para cegos através de palavras limitadas. Cegos? Sim, cegos. Em assuntos espirituais, todos nós somos cegos de nascença. Muito mais do que isso, nós somos mortos de nascença, ou seja, nós nascemos cegos e nascemos mortos espiritualmente. E a partir do pecado, esta é a nossa triste e real situação. Nascemos e vivemos acreditando apenas naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que nós podemos tocar. João, em Apocalipse, descreve que Deus preparou algo que vai muito além daquilo que podemos tocar, ter ou comprar. Muito além de uma vacina, muito além de uma cura momentânea. João fala de consolo. Consolo é uma palavra latina que pode significar cum solis. Cum solis é ter sol, e ter sol é ter vida, ter esperança. Então, além de abrir os olhos para esta realidade, João diz que Deus vai nos enxugar todas as lágrimas. Difícil imaginar uma vida num completo breu. Feche por um instante os seus olhos. Tudo escuro, tudo sem cor. Imagine você desse jeito, cego, perdido numa cidade grande, sem saber as línguas das pessoas, sem saber para onde ir. Qual é a sensação? Medo, desespero, choro. E por ser cego, você não consegue ver que na sua frente alguém poderia lhe levar novamente para casa. Esta é a vida de um cego. Graças ao bom Deus, acredito que a maioria que está acompanhando este culto não é cego fisicamente. Podem abrir os vossos olhos. É isso que nós sentimos em momentos de dor, sofrimento, tristeza, doença, solidão e morte. Medo. Até o pôr do sol passa desapercebido quando nós estamos com um problema muito grande. Nós não podemos ver aquilo que está diante dos nossos olhos, porque nós nos cegamos e o mundo fica cinza. Quantas lágrimas já foram derramadas em tantas situações que nós não conseguimos ver saídas. Pode até ser que você esteja passando por situação semelhante na sua vida, na sua família. E é normal e natural que as lágrimas brotem. Os olhos que não podem ver o sol, não veem perspectiva, não veem vida, não veem esperança, estão sem consolo. O coração fica ferido, o coração sofre, não tem força para mudar uma situação que se encontra. E por isso só nos resta chorar. A propósito, o livro de Apocalipse tem como um grande objetivo consolar os cristãos do primeiro século, que estão passando por um momento muito mais difícil que qualquer um de nós está vivendo neste tempo. O livro de Apocalipse foi escrito para animar, dar esperança e mostrar uma luz no fim do túnel para aqueles que estavam cegados pelos seus problemas e pelo medo. Já no contexto do evangelho de hoje,
Pouco antes da história de Zaqueu, interessante, um cego clama por misericórdia e por compaixão de Jesus para ver. Ele é um cego de nascença, um cego fisicamente. E então, depois Jesus cura outro cego, um cego pelas riquezas e pela forma de adquirir bens neste mundo. Um cego que, além de corrupto, só pensa em si mesmo e nos seus próprios bens. Um cego que não vê nada além do que possui. Ele sabe que no fundo falta algo. Ele tem tudo, mas não tem nada. Ele quer ver Jesus por curiosidade, mas Jesus é quem vê ele. Jesus é quem o encontra. E assim então nós entendemos um pouquinho da história de Zaqueu. Se você está acompanhando esta noite, este culto, pode ser por fé, pode ser por curiosidade, assim como Zaqueu, eu quero te dizer, Jesus te encontrou. Jesus te encontrou e diz para você: eu quero ir na sua casa, eu quero entrar na sua casa, eis que estou à porta e bato. Jesus quer entrar na sua vida, na sua família. Não tenha medo, não tenha pavor, mas assim como Zaqueu, alegre-se por ter sido visto e encontrado por Jesus. Ser encontrado por Jesus é sinônimo de perdão e comunhão. É ver um Deus que não vemos, é ter uma venda tirada dos nossos olhos, é ter lágrimas enxugadas pela esperança renovada e consoladora do nosso Senhor. Os olhos das pessoas ao ver Jesus na casa de Zaqueu foi de escândalo. Jesus, cúmplice de um pecador, Jesus aprovando o pecado. Estes são os olhos cegos que não veem a graça e não entendem a graça de Deus. Este corrupto, este cego, este pecador, este perdido entende que Jesus agora é o seu bem maior, porque ele se arrepende e encontra alguém que lhe o acolhe na sua graça e no seu perdão. E por isso ele decide mudar daqui para frente a sua vida e a sua postura. Arrependido e perdoado, ele coloca à disposição do reino de Deus metade dos seus bens. Que grande exemplo de fé, de ver agora além das aparências. Nesse dia que nós celebramos a festa da colheita, onde louvamos a Deus pelas bênçãos materiais colhidas e recebidas, imaginem se as pessoas que de fato fossem encontradas por Jesus colocassem todos os seus bens, ou uma parte dos seus bens, dos recursos, dos seus dons, à disposição do reino de Deus. Não haveria tantos cegos e curiosos ao nosso redor. Não haveria tantas pessoas desconsoladas, sem esperanças, desanimadas. Mas muitos outros olhos seriam abertos e lágrimas seriam enxugadas pela graça de Deus. É para isso que a igreja existe. Aliás, é impossível contabilizar e dimensionar todas as bênçãos que uma igreja ao longo de 95 anos tem. Quantas bênçãos foram concretizadas ao longo desses 95 anos? Quantas pessoas que viram as palavras de João se concretizarem? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas desta vida ao longo desses 95 anos já passaram. Essas pessoas estão no céu. A missão da igreja se cumpriu. Se não houve mais pessoas que chegaram aos céus, que passaram por esta comunidade ao longo dos 95 anos, foi porque a cegueira do pecado furou os olhos de muitos, que por motivos racionais, até motivos lógicos, compreensíveis, arrumaram uma desculpa para abandonar a fé, arrumaram uma desculpa para abandonar a igreja, a comunhão cristã, para viver como cego nesta vida e como mendigo na eternidade. A igreja é como deficientes visuais que de maneira imperfeita descrevem o perfeito. Para Lutero, a igreja é a porta dos céus. É ela que encaminha cegos para que possam ver. É ela que abre os olhos e descortina a graça do Senhor. E é através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo que nós vemos e enxergamos uma realidade muito além dos nossos olhos.
Conforme o apóstolo Paulo, no final da sua carta, em 1 Coríntios 13, ele diz assim: agora nós vemos como num espelho, de forma obscura, mas um dia nós veremos face a face o nosso Deus. Por isso, há 95 anos a nossa comunidade, comum numa unidade, em Jesus, descreve a graça perfeita, através de pessoas limitadas e imperfeitas, a pessoas cegas e mortas espiritualmente. Há 95 anos nós abrimos os olhos da fé. Há 95 anos nós abrimos as portas dos céus. Há 95 anos consolamos com essa visão fantástica e indescritível de João. Eu não sei dizer quantos velórios aconteceram aqui dentro deste templo em 95 anos. Foram centenas, muitas pessoas que foram veladas aqui dentro. Sabemos que várias vezes nós vamos chorar na despedida de alguém, mas certamente nesses 95 anos muitas pessoas choraram e foram consoladas, porque aqui de cima foi anunciado o Jesus que salva, o Jesus que leva aquele que crê a um lugar onde não há mais sofrimento, nem dor. E muitas pessoas viram aquilo que João relatou no texto de hoje. Mas diante da dor, muitas vezes nós acabamos nos cegando. As vendas da dor tentam nos cegar. E por isso nós precisamos sempre voltar e renovar a nossa promessa de Deus. Em meio a este vale de lágrimas, em meio a tudo isso, Jesus nos vê. Jesus está do nosso lado, nos ajudando, nos consolando, unindo muitos Zaqueus convertidos e perdoados para agora prepararem o seu culto de gratidão ao Senhor. Jesus vê a nossa dor, Ele vê o nosso sofrimento e fala para termos coragem em cada uma das batalhas, porque a guerra final Ele já venceu por nós. O mundo, o pecado, a morte. O Salmo 84 fala da angústia daqueles que não podem estar no templo, de pessoas que desejam estar neste ambiente porque elas se encontram aqui como uma referência com o seu Deus. De repente são pessoas que estão internadas, são viajantes, são prisioneiros, é você que está em isolamento social e deseja ardentemente estar na casa do Senhor. O Salmo afirma: bem-aventurado são aqueles que estão em comunhão com Deus e que a obra do Senhor é vista em suas vidas. Bem-aventurado é aquele que no mesmo em meio ao deserto sabe o caminho que espera a chuva da primavera. Quantos desertos, tanto sofrimento nós enfrentamos, mas nós sabemos que depois de uma seca vem a chuva da primavera, vem o consolo. A gente chora, a gente lamenta, a gente clama ao Senhor e espera se cumprir a promessa de Deus. Bem-aventurados são essas pessoas que creem e esperam. Quando o ungido de Deus, Cristo, olha graciosamente para o seu povo, conforme o Salmo 84, nós podemos ver além dos olhos. E se um dia nos átrios do Senhor valem mais do que 1000, imagine estar na descrição que João fez no Apocalipse. Não há palavras para descrever. Em 95 anos, muitas pessoas ansiaram estar no templo, semana após semana, dia após dia, mas muitas negligenciaram. E eu andei meditando esta semana, pensando no fundo no meu coração, se alguém passa a vida longe de Deus sem querer saber nada dele, por que almeja passar a eternidade junto daquele que não lhe é uma boa companhia na sua vida? Isso não é meio ilógico? As pessoas desprezam a igreja, mas querem um sepultamento cristão. Abandonam a igreja, mas querem os seus filhos e netos batizados. Ignoram o pecado, mas querem o perdão. Desprezam a palavra, mas querem ver a graça de Deus concretizada. Isso não é ilógico? Isso não foge um pouco daquilo que é ser povo de Deus? É ser cristão e querer ser o velho Zaqueu novamente. Por fim, o contexto de 1 Reis é da inauguração do templo de Salomão.
uma grande obra, mas poderia ser a construção de uma pequena igreja, de um pequeno templo. E neste culto especial, o culto número 1, nós celebramos 95 anos, mas no culto número 1 do primeiro ano, antes de tudo, Salomão lembra o quanto Deus havia cuidado, amparado e acompanhado o seu povo na caminhada pelo deserto. Salomão lembra das promessas graciosas e amorosas do Senhor. Ele abre os olhos dos israelitas e diz: esse é o Deus que vai habitar e vai falar para o povo aqui dentro. E então Salomão faz a linda oração que foi o texto de hoje, para que Deus mantenha o coração, os olhos abertos do seu povo na certeza da aliança e da sua bondade. Ora para que cada cristão seja um templo do Espírito Santo. Ora para que ninguém se afaste da promessa graciosa do nosso Deus. O templo físico, a igreja, existe para conceder, selar, fortalecer o mais importante, a essência do reino de Deus, que é o perdão. Do batismo ao sepultamento, e no meio dele a nossa fé, que vê o Salvador sempre cuidando de nós. O templo visível e imperfeito, esse aqui que nós celebramos 95 anos hoje, aponta para o invisível e perfeito, a glória eterna. Nós vemos Deus através das obras do Senhor pelos olhos da fé. Portanto, existe melhor motivo para nós celebrarmos uma dupla comemoração neste dia? A festa da colheita dos bens materiais que Deus graciosamente nos dá. A comemoração e dedicação de um templo onde Deus nos concede todas as bênçãos espirituais, cujo perdão é a maior. Portanto, meu irmão, não importa o seu grau de cegueira, a palavra de Deus é poderosa para abrir qualquer olho com uma só palavra, um efatá, como Jesus também abriu os olhos de Bartimeu. Mas também Jesus pode usar lama para limpar e para trazer a visão às pessoas. E se nós somos o pó da terra, nós também somos a lama que Deus usa para abrir os olhos de muitas pessoas, com tudo que somos, com tudo que temos, com alegria e gratidão. É verdade que os nossos olhos têm muitas lágrimas para derramar, mas sabemos onde encontrar lenços para eles serem secos. Com Jesus, o Deus conosco, o choro pode durar uma noite inteira, diz o salmista, mas pela manhã vem a alegria, vem a certeza, que nós possamos seguir a nossa caminhada no deserto, à espera das chuvas da primavera, e que venha muitas colheitas. Aliás, daria só um sermão falar do milagre que é o crescimento e a produção das espigas, dos frutos. Que Deus, Espírito Santo, nos dirija, alegre, abra os nossos olhos da fé em Jesus rumo à vida eterna. O que era impossível, em Cristo se torna perfeito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo esteja no seu coração. Amém.